Olá, tudo bem com vocês, queridos advogados e advogadas? Eu sou o professor Zé Antônio Ribeiro e estou aqui para te passar mais uma pílula de petição inicial. Esse projeto bem bacana, onde eu tenho passado técnicas de petição inicial para os advogados e advogadas, para você fazer melhores petições, para fazer petições que realmente chamem a atenção, que o juiz veja e goste das suas petições. Bacana? Olha, a nona pílula de conhecimento das petições iniciais. Observar a ordem lógica dos pedidos. Isso é muito importante. O juiz vai ver com outros olhos a sua petição inicial. Com certeza, aquele advogado que faz um pedido declaratório, depois um condenatório, mais um declaratório, ele não sabe a ordem lógica. Aquele advogado que pede para pagar alguma coisa, depois para entregar alguma coisa, depois para fazer outra coisa e depois para pagar mais coisas, ele não segue uma ordem lógica, até mesmo dentro das próprias matérias. Se você sabe ordenar a causa de pedir, como eu já falei na pílula anterior, a sequência lógica do pedido vai ser uma ordenação bem feita. Legal? Vamos ver. O pedido tem que ser certo. Por exemplo, eu vou pedir responsabilidade de quem e por quê. Então você vai pedir responsabilidade do tomador de serviços, da segunda reclamada, então a condenação da primeira reclamada com a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. É integrante do grupo econômico com a responsabilidade solidária da segunda reclamada. É a responsabilidade do sócio com a responsabilidade subsidiária do sócio X, do segundo, do terceiro, do quarto reclamado. Esse é um pedido certo, deixa bem claro para o juiz o que você pretende. Mas há pedidos que são de provimento declaratório. Então, muitas vezes você precisa do próprio reconhecimento de vínculo de emprego. Então, na hora de fazer os pedidos mesmo, propriamente ditos, depois de pedir a condenação, é o reconhecimento, ou até mesmo, dependendo do contexto da sua petição, o pedido de declaração do vínculo vem antes da própria condenação. Então, o advogado que segue a ordem lógica, que sabe a técnica, ele vai fazer primeiro o pedido de declaração de vínculo de emprego com a empresa X, com a pessoa X, e aí depois a condenação dela com a responsabilidade subsidiária da outra ao pagamento das verbas que seguem. Mas pode haver necessidade de um provimento declaratório e constitutivo negativo ou desconstitutivo. Por exemplo, você precisa reconhecer o vínculo, pede a declaração do vínculo e você pede já a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque a empresa descumpriu várias obrigações contratuais, dentre elas do próprio registro do contrato, né? Não pagava salário, o FGTS está todo atrasado, até porque não teve vínculo nesse caso. Então, nesses casos, você vai pedir a declaração do vínculo, a rescisão indireta do contrato de trabalho e depois a condenação da empresa X com a responsabilidade das outras e assim por diante. Bacana? Quando você vai pedir reflexos, o pedido tem que ser certo. Reflexos em quê? Eu quero reflexos das horas extras no quê? Nas verbas de direito? Não, filho. Nas verbas legais? Não. Eu vou pedir no aviso prévio indenizado, nas férias mais 1/3, no 13º salário, no FGTS mais multa de 40%. Esses são os reflexos clássicos, tradicionais, das horas extras, do adicional de salubridade. Esse pedido tem que ser certo também. E na hora de pedir a condenação, você pode primeiro pedir a condenação na obrigação de fazer primeiramente, até mesmo com uma astrente, de entregar uma coisa e depois as obrigações de pagar. Deixe as obrigações de pagar para o final, porque aí você segue uma ordem lógica para essas verbas. Então você vai pedir para anotar a CTPS na primeira obrigação de fazer ali, de entregar as guias do FGTS, do seguro-desemprego, se for o caso, ou a expedição de alvará pelo juízo, nessas obrigações de fazer, porque há inclusive possibilidade de indenização correspondente, não é? E aí então você já vai convolar a obrigação de fazer em obrigação de pagar, caso ela não seja cumprida. Mas você pode pedir também as trentes, a anotação da CTPS sob pena de multa diária, de multa mensal, a entrega das guias sob pena de multa, ou a indenização da verba, ou a indenização do FGTS, ou a indenização do seguro-desemprego.
Isso até é possível pedir no mesmo tópico, no mesmo item, no mesmo número, na mesma letra, legal? E na sequência, então, vem o pedido de pagamento das verbas trabalhistas propriamente ditas. Então, tem uma ordem lógica para elas também. Você está pedindo vínculo, ou as rescisórias não foram pagas, você está pedindo rescisão indireta, então você vai pedir primeiro essas verbas chamadas de rescisórias. Também o saldo salário. Saldo salário primeiro, depois aviso, depois férias proporcionais, 13º proporcional, diferenças de FGTS, multa de 40% do FGTS, multa do 477, multa do 467, você esgota essa temática. E aí, na sequência, você pode pedir, então, as verbas salariais. As verbas salariais que você trouxe lá na causa de pedir. Diferenças salariais com base na convenção coletiva, por equiparação salarial, por acúmulo de função, os reflexos correspondentes. Você pode pedir na mesma letra ou você pode deixar um tópico único lá no final para os reflexos de todas essas verbas em aviso, férias, 13º, FGTS, 40%. Então, viram? Tem uma ordem lógica. Os pedidos de verbas salariais primeiro, com os reflexos correspondentes. Depois, os pedidos de adicionais, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, com os reflexos correspondentes, se for o caso. Depois, os pedidos de jornada. Pedido de hora extra comum, hora extra do intervalo entre a jornada, hora extra do intervalo entre as jornadas, hora extra do domingo e feriado trabalhado e os reflexos correspondentes, se for o caso. Ou um item ao final para pedir os reflexos de todas essas verbas, da letra A, B, C, D, naquelas verbas que nós já mencionamos, portanto. Depois vem os pedidos indenizatórios, o pedido de indenização de dano material do acidente, de pensionamento por causa do acidente ou da doença do trabalho, de indenização de dano moral por conta do acidente do trabalho, e aí depois outras matérias indenizatórias, PLR, multa convencional, um outro dano moral que tenha havido por xingamento, por outras matérias da relação de emprego. E aí depois, então, você fecha os pedidos de matéria indenizatória, depois abrindo caminho para os requerimentos ao final. Requerimento não tem nada a ver com pedido, a gente vai ver numa outra pílula. Viram? Há uma ordem lógica para os pedidos, enumere, coloque número 1, letra A, letra B, facilita a sua vida, facilita a vida do juiz, para que ele possa ver com tranquilidade depois o que é que você realmente está pedindo. E se você faz numa ordem lógica, o juiz vai ver com outros olhos a sua petição inicial. Bacana? Então fica aí a 8ª pílula de conhecimento, a nona, né? Essa é a 9ª pílula de conhecimento sobre as petições iniciais. Na sequência, veremos outras pílulas. Acompanhe o Audiência 4.0 lá no Instagram e também no YouTube, para você não perder nenhuma pílula de